Bom, então vamos ver alguns conceitos sobre a quantidade de matéria, a constante de Avogadro e a massa molecular. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo e continue assistindo a aula para entender mais sobre esse assunto. Bom, a massa atômica ela é definida como a massa do átomo e sua massa determinada em unidades de massa atômica quando você leva em consideração a massa do carbono. Por exemplo, se você tem o carbono, você pode dividi-lo em a massa do carbono, dividi-lo em 12 unidades, né, em 12 partes iguais, você vai ter uma unidade de massa atômica, é uma unidade de medida que foi considerada aí. E aí as massas atômicas, elas são consideradas a partir da massa do carbono. Por exemplo, né? A massa do hidrogênio é uma unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 da massa do carbono. A massa do isótopo de hélio é 4 unidades, ou seja, 4/12, né? Da massa do carbono. Então, todas as massas atômicas elas foram relacionadas com a unidade do carbono. Por que o carbono? Porque o carbono é o elemento mais abundante aí da, do universo, né? Você tem ele em várias vertentes aí, tanto é que a gente tem até uma química só para o carbono, de tanto que ele está aí na formação de várias estruturas. O que seria a massa molecular? A massa molecular é a soma das massas individuais, sendo que a massa molecular deve ser a soma de todos os componentes ali. Por exemplo, se eu quero calcular a massa do C5H10, né? Eu tenho as massas de unidade, as unidades de massa do carbono, 12 e uma unidade de massa. Então, eu vou multiplicar a quantidade que eu tenho vezes a unidade de massa. Por exemplo, eu tenho 5 carbonos, a massa dele é 12, 5 vezes 12, vou ter 60, fazer a mesma coisa para o hidrogênio, eu tenho 10 hidrogênios, a unidade de massa dele é 1, e vou somar essas duas quantidades e vou achar 10 unidades de massa, tá bem? Outro exemplo aí para esse cálculo seria, por exemplo, do H2S, a gente teria aí 2 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, 2 vezes 1 daria 2, o enxofre 32, você tem um enxofre, 1 vezes 32, você soma e acha 30 unidades, 34 unidades de massa. Para o AlSO4 3, você vai ter a mesma coisa, 2 vezes 27, 52, 3 vezes, né, que você tem 3 enxofres aqui, vezes 32 dá 96, o oxigênio 12 vezes 16 dá 182. Se você somar isso tudo aqui, você vai achar que a massa do sulfato de alumínio é 340 unidades de massa atômica. A quantidade de mol é a quantidade de partículas elementares, que é igual à quantidade de átomos contidos em 12 gramas de unidade de carbono, né? Aí a gente tem a equivalência de 1 mol, né, para as partículas elementares, utilizando a constante de Avogadro. Tem que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 partículas elementares. Mas o que é 1 mol? O mol é uma unidade de medida de átomos, de matéria, tá? Assim como a massa é unidade a grama é unidade de medida de massa, o litro é unidade de medida de volume, e a de matéria é 1 mol, tá bem? Então, a gente tem algumas equivalências aqui, por exemplo, se eu tenho 1 mol do elemento nitrogênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho um átomo de nitrogênio, eu também vou ter um número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 1 mol de N2 ou 1 mol de nitrogênio, de N, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 1 mol de alguma coisa equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas elementares dessa composição. Aqui a gente tem uma comparação, por exemplo, né? O carbono ele tem massa atômica de 12 unidades. A massa molecular dele vai ser a massa atômica.
expressadas em unidade de grama por mol. Em cada mol eu tenho uma quantidade de grama X. No caso do carbono, essa quantidade vai ser de 12 gramas. E a massa molar contém 6 vezes 10 a 23 partículas, digamos assim, né? O oxigênio, ele tem massa atômica 16, em massa molar é 16 gramas por mol, que equivale a 6 vezes 10 a 23, que vai ter 1 mol. Se eu tenho 2 mols de oxigênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos ali. Ferro, eu tenho 56 unidades, em massa atômica, em massa molar eu tenho 56 gramas por mol, e em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23. Quando você tem ali as moléculas, por exemplo, eu tenho H2O, eu tenho 18 unidades atômicas de 1 mol de H2O, 18 gramas por mol, ou seja, em cada mol eu tenho 18 gramas, e em 1 mol também eu tenho 6 vezes 10 a 23. Para o NO2, a mesma semelhança, né? Eu tenho 62 unidades, 62 gramas por mol, e 6 vezes 10 a 23 em 1 mol de N2O. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos de unidade de massa atômica e o cálculo da massa molecular dos compostos. Peço que deixem as dúvidas e sugestões nos comentários, caso vocês queiram. Se inscrevam no canal para você receber as notificações das aulas aqui postadas. Se inscreva no canal, ative o sininho e, caso queira, me siga no Instagram, Prof. Angela Ferreira, para mais dicas de química. Meu muito obrigada.